Olá, amigos da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, mais uma terça-feira à noite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho. O tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. Tema talvez um pouco pesado, mas eu acredito que necessário, porque ele faz parte da vida, né? Faz parte da nossa sociedade de hoje, infelizmente. Allan Kardec, numa pergunta aos espíritos, ele perguntava qual o propósito do espiritismo, pela revelação, né? Qual o propósito dessa doutrina? E a resposta dos espíritos é que o propósito dela é para que essa doutrina contribua para a sociedade evoluir, que contribua para a evolução do próprio ser humano que habita hoje o mundo terrestre. Então ele pergunta de que forma então que ele poderia fazer isso? E a resposta é desconstruindo o materialismo. Porque se o materialismo se propagar na humanidade, a gente terá grandes dificuldades e problemas, inclusive o aumento do suicídio. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o suicídio ele está em números jamais vistos, né? Então é uma coisa bem absurda assim, a pandemia de suicídio que hoje a gente tem no nosso planeta, né? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, segundo os índices da OMS, já aqui está quase 2 minutos, então aí umas 2 a 3 pessoas já podem ter se suicidado no mundo, né? Inclusive tem países que o suicídio é legalizado, como no caso da Suíça. Tem empresas especializadas nisso. Quando Allan Kardec fala sobre o materialismo lá, desconstruindo o materialismo, ele não estava falando na questão do materialismo, de viver para a matéria, nessa questão ainda que hoje materialista é aquele que busca muito material, compra, riqueza. Não seria esse aspecto ainda, sabe? Mas seria o aspecto da doutrina materialista, que é aquela que acredita que só existe a matéria, só existe o corpo. Então, o que eu estaria aqui utilizando para falar com vocês é o cérebro apenas, né? E esse cérebro aqui morreu junto com o corpo, a gente se acabou. O universo se criou por si só aleatoriamente. Essa é uma doutrina materialista. Hoje parece que a gente já não vê mais tanta gente defendendo essa teoria, assim, um certo ponto. 88% das pessoas do Brasil, por exemplo, se disseram de religiões, e religiões cristãs ainda, né? O catolicismo sendo o maior, é lógico, né? Os evangélicos, o espírita aí apenas ainda com 2% na época, mas fora outras religiões e denominações. Então o povo do Brasil praticamente ele quase na sua totalidade, a grande maioria, ela se diz de ser de alguma religião ou de ter uma espiritualidade, né? E mesmo assim o suicídio tem um fator muito grande no Brasil também. Eu até o começo da pandemia não tinha ainda nenhuma pessoa próxima que havia se suicidado. E aí no começo da pandemia tive 2 amigos próximos, né? Uma amiga e um amigo, que voltaram ao reino espiritual, então é pelo seu livre-arbítrio, mas um livre-arbítrio que acaba causando alguns fatores aí para quem o causa a si próprio, né? E a gente não quer que quem tem algum parente, amigo próximo aí que tenha cometido suicídio, que se constranja nesse momento. Porque eu acho que a gente precisa dar informação e o consolo também, né? Então, o primeiro consolo é um exemplo. A partir do momento que eu soube dessas pessoas, dessa amiga e depois desse amigo, eu rezo mais para eles do que para qualquer outro que morreu normal. Porque eu sei que eles precisam de mais de oração. Eles necessitam dessa oração e a oração ajuda. O Espiritismo ele não entende um céu e um inferno de eternidade, porque isso não faria lógica com Deus justo, bom, benevolente, onipresente, onisciente. Se eu, se você, se a gente
vamos dizer, condena o nosso filho para a vida inteira de castigo por uma falta, imagina Deus se ia condenar um filho para a eternidade. Isso não faz sentido, né? Então existem as dimensões espirituais. E a pessoa que ela volta pelo suicídio, ela vai habitar dimensões, esferas realmente ainda com dificuldades. Esferas de regiões que realmente ela vai passar por um estado de sofrimento. Ela não vai aliviar o seu sofrimento, mas isso eu acho que ele é tanto um remédio, um paliativo para quem às vezes está pensando numa fuga suicida, porque você não vai fugir, não tem como, você não morre. Aqui no Evangelho ele vai dizer assim, ó, que a calma e a resignação são duas ferramentas necessárias para a gente que está passando por dificuldade, calma e resignação. E a outra questão seria assim, quando você tem certeza que a vida continua, que essa aqui é apenas uma existência, de múltiplas existências de uma vida só, mas várias experiências reencarnatórias, e você vai ter certeza que aquela tua dor vai passar um dia, que essa é um momento, e se você tiver calma e resignação, você vai conseguir superar esses obstáculos, ele fica mais leve, ele fica mais fácil. E você sabendo também que se você busca a porta dos suicídios, você vai ter que refazer isso de novo, e talvez em uma situação um pouco mais difícil do que estava agora, essa informação ela também é necessária, porque ela é uma informação que te diz, não vai acabar, ela vai continuar, o que você é a tua vida, e a tua dor vai levar junto, só que essa dor vai estar talvez expressada de uma forma maior. Divaldo Franco, ele nos conta uma história que ele pegou no jornal, e naquele corte de jornal que ele estava lendo, ele viu de um moço que se jogou debaixo de um trem e se suicidou. E ele retirou o nome daquele rapaz do jornal e botou no seu caderninho de preces. Divaldo tem um hábito de, toda noite, rezar para algumas pessoas. E ele botou esse rapaz. E durante muito tempo ele rezava na janela da sua casa, olhando para uma estrela, a qual aquela estrela ele a adotou como sendo a sua madrinha, alguma coisa assim, e olhando ali para aquela estrela ele rezava por essas almas, e ele se dedicava à oração àquele rapaz que ele nem conheceu, mas que quando ele leu, ele não julgou o rapaz. Ele pensou, o que levou um moço desse a se jogar debaixo de um trem? Quanta dificuldade ele não tinha, quanta solidão talvez ele não trazia no coração. E talvez ele não teve o que nós estamos tendo aqui, que é a dádiva de a gente conhecer talvez mais de perto uma doutrina que nos esclarece, que nos traz informação, que nos traz conforto, que nos traz segurança, que nos traz certeza além da crença, da vida após a vida. E certo dia, Divaldo, no quarto dele, onde ele rezava, ele estava triste aquele dia. E quando ele se entregou àquela tristeza, àquela melancolia, porque todos nós somos seres humanos, então nós somos natureza, e a natureza tem dia que precisa desaguar, tem dia que precisa dar sol. A gente também não tem que repreender os nossos momentos de choro. E Divaldo naquele momento se botou a chorar. E quando começou a chorar, apareceu um rapaz para ele. Divaldo tem uma mediunidade ostensiva, de realmente ver e conversar com os espíritos. E esse rapaz apareceu para ele para consolar ele. Mas Divaldo não conhecia aquele rapaz, aquele espírito que apareceu a ele. Divaldo ainda diz, não, deixa eu chorar hoje. Ele diz, não, hoje eu vim te consolar. Hoje eu vim te ajudar, porque tu me ajudou muito. Então, ele contou para Divaldo que ele era aquele rapaz do trem. E que ele estava numa zona inferior e ele sentia, dimensão espiritual, ele sentia o corpo dele sendo dilacerado pelo trem constantemente. Como se aquilo tivesse, se aquela dor que a morte constrange ao corpo e ao espírito que está no corpo, ele permaneceu depois. E ele ficava sentindo aquela dor, ele não conseguia sair de lá. E em alguns momentos ele tinha um alívio daquela dor. Em alguns momentos ele via uma luz. E ele sentia naquele momento uma paz momentânea. Só que essa paz cada vez
foi chegando mais perto, e até que ele conseguiu visualizar uma luz e seguiu, e era a prece do Divaldo. E pela prece do Divaldo que ele foi recolhido. E esse espírito, então, que ao mesmo tempo sofreu muito por ter, vamos se dizer assim, buscado essa plantação que se chama suicídio, porque ele vai gerar uma colheita, ele teve o seu resgate pela prece do Divaldo Franco. Então, imagina se nós que conhecemos os nossos afetos, que já passaram por isso, quanto a nossa oração não ajuda. Mas agora a gente falando, as pessoas que têm às vezes alguém que fala em suicídio, ou com estado de depressão, ou um estado de estresse, de ansiedade demasiadamente, que pode gerar uma depressão. Mesmo que a pessoa não tenha falado de suicídio, mas se a gente conhece o Espiritismo, quem sabe a gente pode apresentar o Espiritismo para ele. Não é lá impor e colocar doutrina, mas a gente não ter medo de falar, de compartilhar um vídeo, de doar um livro, doar o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, de doar um ombro, porque às vezes a gente pode fazer diferença na vida de alguém. E que adiantaria nós passar nessa existência aqui, nessa vida, se a gente não tivesse feito diferença para ninguém? Mesmo que a gente tivesse conquistado todos os nossos sonhos, objetivos num contexto de econômico, material, de cursos, profissional, mas se eu não fiz a diferença para ninguém, se eu não fiz a vida de ninguém um pouco melhor, será que faz muito sentido ter vivido essa vida? Então, todas essas outras coisas são importantes que eu disse, mas elas são meios para nós nos construirmos como pessoas melhores. E nós só vamos ser pessoas melhores a partir do momento que a gente começar a melhorar a vida do nosso próximo. É lógico que dentro do nosso tempo, tem pessoas que a gente sabe que parece que não quer ajuda, que ele quer ficar onde ele está. E agora falando para essas pessoas que estão aí talvez deprimidas, passando por dificuldades, por problemas, uma mensagem vai passar. Mas até Jesus teve um momento, carregando a sua cruz, ele precisou de ajuda lá de um estranho que carregou a cruz para ele um pedaço do caminho. Então não fica sozinho. Vai e peça ajuda. Mas peça ajuda para alguém te ajudar a você se fortalecer e andar por si próprio. Peça ajuda para alguém te te ensinar a trilhar um caminho. Não espere que alguém te leve ao longo da estrada. E uma das grandes coisas, um pequeno conselho que eu posso dar, pare de sentir pena de si mesmo. Pare. Não tenha pena de si, reflita. Se você está sentindo pena de si, você não está apto a começar um tratamento de melhora. Agora, se você começar a perceber o que você precisa fazer para sair da onde você está, aí é um grande passo. É um grande passo. Então, se você está em algum transtorno mental, psíquico, emocional, você pode buscar ajuda. Peça ajuda. Mas comece a criar consciência que é você que vai precisar modificar. Trabalhos, muitas vezes, que a nossa casa também tem, que é trabalhos de obsessão, trabalhos de magnetismo, conversa fraterna. Passe toda segunda-feira, é só chegar na casa, precisa chegar antes das 19 horas. Disciplina e caridade andando junto. Mas busque o tratamento para ajudar a retirar os efeitos que estão te trazendo ao estado que você está, mas procure começar a se perceber o porquê você chegou aí, aonde você, em que caminho, em que encruzilhada você levou a trilhar esse caminho que levou à melancolia, ao desespero. E quando você perceber, é como se nós tivéssemos pegado em uma encruzilhada o caminho errado. Então eu não posso só dar um passo para o lado e pegar a estrada certa. Eu tenho que voltar.
até lá naquela encruzilhada. O que isso significa? Voltar até o fator da tua vida aonde aconteceu algo que você não aceitou. E daí você entregar na mão de Deus. Você pegar as coisas da vida e dividir em duas partes. Tem coisas que eu posso modificar e tem coisas que eu não posso modificar. E as que eu não posso modificar, eu tenho que aceitar. Não tem outro fator, mesmo que eu não queria, mesmo que eu acho que está errado, mas eu tenho que aceitar e tocar a vida para frente. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Tudo na vida é assim. Frio, calor, escuro e claro, quente, frio, eu já falei, molhado e seco, dor, saúde, esperança, desespero. Só que como você experimenta melhor o sabor de algo? Se você comer uma coisa salgada e depois você for comer uma coisa doce, você vai potencializar o sabor das duas coisas. Agora, se você comesse só doce, de a pouco você nem sabe mais se está doce ou não está doce. Então, nossa evolução ela é assim. A gente vai ter dias bons e dias difíceis. Mas vamos cuidar, então, de nós mesmos, cuidar do nosso próximo. O suicídio é um ato muito grave que o ser humano causa a si próprio. O Espiritismo ele entende dois tipos de suicídio: o consciente, a pessoa que ela vai buscar em si próprio a questão do suicídio, e o suicídio inconsciente, aquela que acaba antecipando a sua vida, a sua ida, né, de volta para o mundo espiritual, ou seja, antecipando a sua morte física, através da sua vivência, seja através do uso exagerado do alimento errado, uso de álcool exagerado, o uso do cigarro, o trabalho com excesso. Então, andar de um veículo, de carro, em alta velocidade, se colocando em risco, isso também é considerado um suicídio inconsciente. A gente pode acabar abreviando, infelizmente. Mas como assim tudo no universo de Deus tem solução, tudo tem solução. Tem gente só para a morte não tem solução? Tem, a gente renasce de novo, a gente se revê no mundo espiritual. O importante é a gente aprender com nossos erros, para a gente não errar de novo na mesma coisa. Então nesse processo aí a gente vai se ajudando, se melhorando, né, em sociedade. Jesus não foi por acaso que ele veio para a Terra. Ele veio para nos ensinar. Os ensinamentos já estão lá. Perdoar ao próximo quantas vezes for necessário. Amar não apenas o próximo, amar o inimigo. Entender que ele tem direito de errar. Levar a oferenda ao altar, mas antes de levar essa oferenda, reconciliar com o irmão, que essa é a oferenda que mais agrada a Deus. Então talvez a gente poderia começar a buscar as coisinhas menores que fossem lá dentro de mim mesmo e começar a tirar antes que elas se agravem, antes que, como uma erva daninha que está no começo ali, se ramificando em um jardim, a gente ir lá tirar ela antes que ela se enraize demasiadamente, que de a pouco eu já não salvo mais o jardim, né? Tem que tirar tudo e replantar tudo de novo. Então a gente cuidar com cada energia negativa, com cada pensamento negativo, com cada ato negativo, para que a gente cada vez possa buscar uma expressão e sermos pessoas melhores e ajudar pessoas. É só ajudando os outros que nós vamos nos ajudar a nós mesmos. Assim a gente cria simpatia dos bons espíritos e cada vez mais as coisas vão se tornando um pouquinho mais fácil. Não que a estrada de Jesus é para ser um caminho de flores muito fácil, não. É um trabalho muitas vezes árduo, difícil, mas é um trabalho necessário que vai nos tornar mais fortes. Sem fazer academia, sem fazer um trabalho pesado, ninguém ganha força. Sem se colocar em situações difíceis, ninguém exercita a paciência. Então é assim que a gente vai nos desenvolver. Com muito amor, com muito carinho, dessa casa que ama a todos indistintamente. Jesus esteja com nós, hoje e sempre.
Que assim seja, meus irmãos.